Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Na aula de hoje, nós vamos estudar a linguagem teatral. Esta aula é específica para a terceira série do ensino médio. Bom, você já deve saber o que é teatro. Pelo menos eu espero que isso já tenha ficado muito claro para você. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre esta linguagem, que é uma linguagem essencial na arte teatral. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? O que é que nós estamos chamando então de linguagem teatral? A linguagem teatral é aquela utilizada nos textos teatrais ou dramáticos, os quais são escritos para serem representados. Os gêneros teatrais mais conhecidos são a comédia, a tragédia e a tragicomédia. A dramaturgia é o nome utilizado para as representações teatrais, e os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos para serem encenados por atores. Os textos teatrais geralmente são divididos em atos e cenas, apresentam diálogos e ausência de narrador. Então, observem o que nós estamos chamando então de linguagem teatral. Nós estamos focados aí então na linguagem que é utilizada nos textos dramáticos, nos textos teatrais. E existem alguns elementos essenciais para que sejam considerados então parte dessa linguagem. E aí são esses elementos que nós vamos conhecer na aula de hoje. Vocês vão ver algumas imagens que dialogam com o que nós estamos falando, são imagens representativas. Nós não vamos ter tempo de discuti-las, mas elas trazem algumas dessas características e eu quero que vocês observem essas imagens. Se vocês tiverem dúvidas, vocês anotem para discutir com seu professor de arte, tá bom? A primeira imagem que vocês viram na cena é uma imagem que traz personagens representando num palco teatral. Observem então a nossa próxima lâmina. Elementos da linguagem teatral. Em cada encenação teatral, podemos considerar alguns elementos essenciais, a saber: primeiro, nós temos destacado aí o tempo. É classificado de 3 maneiras, segundo a função que exercem. O tempo real, em que decorre a narrativa, o tempo dramático, tempo em que acontecem os fatos da narrativa, e o tempo da escrita, ou seja, quando a obra foi produzida. Nesse sentido, a obra teatral pode ter sido escrita no século XX, o tempo da escrita, mas abordar fatos do século XVII, que é o tempo dramático. E aí nós estamos vendo uma imagem de uma representação. Observem os elementos, observem tudo que vocês conseguem extrair dessa encenação, que é importante para a gente começar a identificar esses elementos. As imagens elas vão ajudar a vocês identificarem rapidamente esses elementos dos quais nós estamos falando. Observem o figurino. Seria possível, a partir do figurino que nós estamos vendo, identificar o tempo dramático? É uma provocação, tá bom? Vocês não precisam responder isso agora. A próxima lâmina traz para a gente um outro elemento que é o espaço. O espaço corresponde ao local ou locais em que decorrem os fatos. Nesse caso, podemos considerar o espaço real, cênico, e o espaço psicológico. Assim, o real seria o espaço físico que se desenvolve os fatos. Por exemplo, uma igreja, uma casa noturna, uma praça. Já o espaço psicológico refere-se aos pensamentos do personagem que envolvem a trama. E aí mais uma imagem para vocês, um espetáculo que traz para nós vários elementos e que a gente consegue identificar algumas coisas. Em se tratando de espaço, a gente teria que ter acesso ao texto para identificar, mas parece muito onírico, não é verdade? Parece uma imagem que representa sonhos. E aí, para a gente ter certeza disso, nós precisaríamos ter acesso ao quê? Ao texto dramático, para saber o que é que ele nos traz como elementos ou assistir o espetáculo.
O próximo elemento são os personagens, que são as pessoas que envolvem a história, podendo ser protagonistas, que são os principais, ou coadjuvantes, que são os personagens secundários. Além disso, há os figurantes, que possuem um papel terciário, ou seja, somente aparecem para preencher uma lacuna no espaço. Por exemplo, as pessoas que estão sentadas num restaurante, porém não participam da encenação. Então, observem aí mais uma fotografia que traz essa representação para a gente de personagens muito bem caracterizados que fazem parte da encenação e que a gente começa a identificá-los, né, gente? A gente entende, obviamente, que eles estão no espaço de representação. A partir dos figurinos, né, de como eles estão se expressando, a gente logo identifica que eles são personagens de uma ação dramática. A próxima lâmina traz para nós, então, aí um outro elemento que é essencial e que todas as vezes que nós formos falar da linguagem teatral, nós falaremos dela. Por quê? Porque traz para nós a plateia. Observem, então, o que diz o nosso texto. Quando ocorrem as dramatizações teatrais, há sempre uma plateia, ou seja, o público que assiste à peça. Observe que os interlocutores são um dos elementos fundamentais da linguagem teatral. Nesse caso, nós não estamos falando apenas do texto teatral, nós já estamos falando da encenação. Lembrem-se que o processo anterior à encenação acontecem os ensaios, o momento em que os atores eles vão ter acesso ao texto, decorar as falas, né? O momento em que eles vão fazer daquele encontro seu processo de criação. Naquele momento em que eles estão criando, eles não precisam ter contato com o público, mas quando eles vão para a encenação, quando eles colocam os pés num palco teatral, ele só vai ser teatro se tiver a plateia. Então é por isso que a gente fala, quando nós falamos de teatro enquanto linguagem para encenar, enquanto representação, nós precisamos ter ali a plateia. Sem a plateia, não há espetáculo teatral. Sem o público, ele está apenas ensaiando, ele está num processo de criação. E se chegar o dia da apresentação e não tiver nenhuma pessoa para assistir o espetáculo, consequentemente, a apresentação do dia será cancelada, porque ela só existe no contato com o público, tá bom? Mas isso é apenas no momento da encenação, certo? A linguagem teatral, ela existe por si só, quando ela é escrita, por exemplo, ou quando os atores estão num processo criativo, longe da plateia. O outro elemento, então, é o cenário. O cenário corresponde ao conjunto de elementos que transformam o espaço que acontecerá a representação, por exemplo, a cozinha de uma casa, a rua, a igreja. As pessoas especialistas em cenografia são os cenógrafos. E aí nós estamos vendo um desses espaços, né, em que que o cenógrafo cria esse cenário e ele traz para a gente alguns elementos. E aí é um cenário bastante criativo, né, que são portas velhas, que devem ter sim algum significado nessa encenação, tá bom? O próximo elemento é a iluminação. E aí nós vemos uma fotografia que trabalha muito bem com isso, né? Afinal de contas, o cenário dessa peça provavelmente conta muito com a iluminação. Ela é a parte do cenário, então parte do cenário tem-se a iluminação cênica, é um elemento essencial realizado pelos produtores, que são os iluminadores, responsáveis por projetarem as luzes nos espaços e nas personagens, além de criarem efeitos de luz, desde contrastes de luz e sombra, né? E aí a imagem representa muito bem isso, a gente consegue ver essa luz artificial que é jogada em cima dos atores, mas que cria toda uma parte do cenário e que dialoga com esse processo de criação cênica, tá bom? O próximo seria a sonoplastia. Além da iluminação, as encenações teatrais envolvem a sonoplastia, ou seja, o uso dos sons, seja uma música, um ruído, as falas, dentre outros. O sonorizador é a pessoa responsável
pela sonoplastia cênica. Observem na imagem que, nesse caso, tanto o sonoplasta quanto o iluminador, eles não estão diretamente no palco, eles estão fora dele, mas precisam conhecer o espetáculo para criar essas ferramentas, né, para utilizar essas ferramentas de forma adequada. Então, a luz, o som, ele vai fazer parte do espetáculo e ele precisa, então, conhecer toda a peça, toda a encenação. Ele faz parte, mas do lado de fora do espetáculo teatral. Um outro elemento que nós conhecemos muito é o figurino, que são as vestimentas utilizadas pelas personagens em determinadas cenas. Os figurinistas são especialistas em compor os figurinos dos artistas envolvidos. Por isso, os figuristas estudam a história da trama, os quais possuem muitos conhecimentos históricos e culturais. Isso porque eles precisam conhecer os elementos da moda no tempo da peça. Por exemplo, numa peça em que o tempo dramático é o século XIX. E aí vocês estão vendo uma imagem que traz os croquis, né? Que são desenhos dessas criações que serão utilizadas no teatro. Então, antes deles produzirem a peça, geralmente eles fazem esses desenhos para ser estudado, apreciado e aprovado pelo produtor do espetáculo teatral, por exemplo. Tá bom? Bom, gente, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Hoje nós conhecemos muito rapidamente esses elementos da linguagem teatral. É claro que alguns deles já vêm no texto teatral. Muitas vezes o dramaturgo, quando cria uma peça de teatro, ele diz o tempo da peça, o espaço que vai ser encenado, as características dos personagens, o que ele pensou para o figurino, a iluminação. Mas hoje nós sabemos que muitos diretores, eles podem não acatar essas orientações do dramaturgo, porque existe também a liberdade criativa no momento da encenação. E aí ele vai precisar de todos esses profissionais que nós conhecemos, seja o sonoplasta, o figurinista, o cenógrafo, para criar junto com ele esse espetáculo teatral. Então existem várias pessoas trabalhando dentro de uma produção teatral, por exemplo. E é importante a gente conhecer para a gente valorizar quando nós formos assistir um espetáculo teatral, não é mesmo? Bom, finalizando a nossa aula, quero te convidar para anotar o exercitando de hoje. E aí, as perguntas são muito simples. Primeiro, você vai responder o que é teatro. Segundo, você vai descrever quais são os principais elementos da linguagem teatral e citar de que maneira eles podem ser trabalhados na escola. Afinal de contas, vocês já estudaram sobre isso, já fizeram alguns exercícios. Eu quero que você relembre de que maneira você estudou isso na sua escola e coloque para a gente de que maneira isso pode ser realizado, tá bom? E por fim, você vai compartilhar as respostas com seu professor de artes. Bom, gente, estamos finalizando a nossa aula. Antes de concluir, eu quero te convidar a acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essa aula para rever, se você desejar, e as aulas que já estão disponíveis na nossa plataforma, tá bom? É isso, nos vemos na próxima aula.